Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Mensagem da Fé, Antônio Coutinho. Eu parei aqui que eu fui tocado pelo Senhor Espírito Santo para deixar uma palavra de fé, de amor e de esperança para os vossos corações. E a palavra que eu quero transmitir hoje é a preocupação da nossa vida que nós deveremos ter. Os homens na terra preocupam com tanta coisa. A humanidade preocupa com tanta coisa na terra, principalmente o trabalho. Tem pessoas que vivem a vida que não aproveitam nada, só trabalhando, correndo atrás da vida, numa luta tremenda, não param para nada, não tem tempo para nada e alguns até mesmo não têm tempo de cuidar nem da saúde. Tudo isso acontece com o homem na terra e a Bíblia diz que tudo isso é vaidade. Essa vaidade que fala no livro de Eclesiastes, que isso aí é passageiro, coisas da terra que vão passar. Eu estou na rua, parei um pouquinho aqui na rua para transmitir esta palavra para você. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem está escrita no livro de Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 3, versículo 16, onde fala que Deus amou a humanidade de uma maneira inexplicável, uma tal maneira que não tem explicação. Com isso, Deus quis salvar o homem que havia perdido a oportunidade de ser salvo. Eu estava lendo na Bíblia hoje que o homem atingiu um ponto de desobediência capaz de ter permitido que ele perdesse a salvação, ou seja, perdesse a vida eterna. Deus não criou o homem para morrer logo e também não criou o homem para ser mandado para o inferno. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que ele tivesse vida eterna aqui na terra, na época. Mas por causa do pecado, ele tem obedecido mais as obras do Satanás do que a obra de Deus, a palavra de Deus, que Deus disse que não comesse daquele fruto que estivesse no meio do jardim. No entanto, ele deu ouvido à serpente que estava possessa com o demônio, com o Satanás. E Eva comeu do fruto e Adão também comeu. Os dois comeram. E isso foi a desobediência que veio na terra. A humanidade se perdeu. Todos que nasceram depois de Adão, mesmo aqueles que tiveram na época do dilúvio, que morreram, todos morreram como desobediência. Mas agora a última oportunidade que Deus dá para a humanidade hoje é que ele enviou Jesus, o seu Filho amado. Ele disse que amou o mundo, amou a humanidade de tal maneira inexplicável para permitir e dar a salvação para aqueles que creem. Mas os homens precisam crer. Você que está agora ouvindo esta mensagem que eu estou transmitindo aqui, neste momento, ouça essa palavra, dê ouvido essa palavra. Não se preocupem muito com as coisas deste mundo. Se você tem o que comer, o que vestir, onde morar, tem uma vida controlada, não entre em desespero por causa da vaidade, da luxúria dos tempos agora que nós estamos vivendo. Permita você lembrar que as coisas do céu é importante. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, fala
e assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Quer dizer, se você já aceitou a palavra de Deus para ter a ressurreição, você busque as coisas que estão no alto, busque as coisas de Deus, porque Deus está preparando para nós uma vida eterna. Só que esse corpo aqui, por causa do pecado, ele terá que passar pela morte, porque Deus fez esse corpo para viver aqui na terra eternamente, ele não ia morrer. Só que por causa dele ter pecado, esse corpo ficou, ele não pode, é um corpo feito aqui do pó da terra para viver na terra. Mas por causa do pecado, o que aconteceu? O homem passou, na verdade, viver no pecado. Mas aí você pergunta, mas não aceitando, eu aceitando Jesus, eu não tenho a vida eterna? Tem, você vai ter a vida eterna no final, quando assim você aceitou Jesus. Só que você terá que passar pela morte, ou passar pela transmutação, pela ressurreição. A Bíblia fala que vai acontecer o arrebatamento, a vinda de Jesus, e ele está aguardando para muitas e muitas pessoas aderir à salvação que ele veio trazer. Ele morreu na cruz por você. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pelos seus pecados e pelos nossos pecados. E agora, nós não precisamos morrer sem salvação. Nenhum homem na terra não precisa morrer sem salvação. Você pergunta, mas como faço para ser salvo? É só aceitar Jesus como Salvador. Assim que vou, mas eu aceito, eu vou morrer. Vai morrer. Mas assim que você morrer, vai ficar o tempo determinado aguardando o dia do arrebatamento do povo de Deus, os salvos. Assim que vir Jesus nas nuvens do céu, vai acontecer o seguinte: aqueles que estão no túmulo vão ressuscitar primeiro, e depois os que ficarem vivos vão ser transladados, vão ser transmutados. Aquilo que é corruptível vai revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é material vai vestir do espiritual. Então, o seu corpo, que é o corpo material que está no túmulo, se caso você estiver morto, não há problema. Seu corpo será transformado num corpo celeste, onde você vai ter oportunidade de morar na glória, morar no céu com Jesus Cristo. E se você estiver na terra, se for acontecer o arrebatamento da igreja e você estiver na terra, o que vai acontecer? O seu corpo vai passar por uma transmutação, chamada ressurreição, ou seja, como se fosse uma ressurreição. Mas como você não morreu, o seu corpo vai passar por uma mudança de material para espiritual, porque carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, nesta tarde, e nesta manhã, ou nesta noite que você esteja assistindo esse vídeo, aceite Jesus no teu coração, arrependa dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus e receba Jesus no teu coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva no meu canal Antônio Coutinho, Mensagem da Fé e Realidade. E se você puder, deixa seu joinha aí no dedinho erguido, aí, para que você possa ajudar esse canal a ir para frente. E também, se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo e ser abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo vídeo.